Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Eu já eliminei o ramo da Associação dos Avaliadores Demoníacos no Lago das Nove Luas. Vocês devem estar seguros por agora, mas eles certamente retornarão com o tempo. Ao ouvir as palavras de Lin Jin, expressões angustiadas voltaram aos rostos dos membros da família Qiao. Antes disso, eles não tinham ideia de com que tipo de pessoas estavam lidando. Eles não conheciam a Associação dos Avaliadores Demoníacos, assim como a maioria das pessoas neste mundo. No entanto, se um mero ramo regional já era tão poderoso, o que fariam se representantes da sede aparecessem? Eles seriam alvos fáceis. E Qiao Feigon sabia disso. Levantando-se abruptamente, ele se curvou profundamente e disse: Avaliador Lin, minha família Qiao pode ser a mais proeminente na cidade de Hide, mas temos apenas 3 bestas de estimação rank 3 em nosso clã, e todas estão feridas. Se esses ladrões retornarem, não seremos capazes de nos defender. Por favor, nos salve, Avaliador Lin. Ele não estava sendo pretensioso. Qiao Feigon genuinamente temia por sua segurança. Se o inimigo fossem ladrões comuns, a família Qiao não estaria preocupada. A Associação dos Avaliadores Demoníacos, por outro lado, tinha muitos especialistas, e eles testemunharam pessoalmente como era difícil lutar contra ataques tão elusivos. Se o Avaliador Lin não tivesse ajudado, sua família já teria sido exterminada. Qiao Feigon sabia muito bem que, se os companheiros daqueles ladrões aparecessem, apenas o Avaliador Lin poderia defendê-los. Quanto aos outros aliados, o que aconteceu durante o banquete mostrou o quão pouco confiáveis eles eram em tempos de crise. Lin Jin sorriu. Ele não tinha a intenção de abandoná-los à própria sorte. Caso contrário, não teria voltado para avisá-los. Inicialmente, ele pensou que o favor estaria quitado após ajudá-los uma vez. Quem diria que haveria uma continuação para essa história? Na verdade, ele não tinha obrigação alguma de continuar ajudando, já que a Associação dos Avaliadores Demoníacos não sabia de sua existência. O mesmo não poderia ser dito sobre a família Qiao, que estava firmemente enraizada na cidade de Hide. Dado o caso, ele os ajudaria até o fim. Assim, Lin Jin acenou com a cabeça. Farei os preparativos necessários mais tarde. Não precisa se preocupar, Sr. Qiao. Essa única frase foi mais do que suficiente para tranquilizá-lo. Após uma pausa, Lin Jin lembrou que a Associação dos Avaliadores Demoníacos estava atrás de um tesouro da família Qiao. Com isso em mente, perguntou: Sr. Qiao, você tem alguma ideia do porquê esses malfeitores estarem mirando sua família? É claro que ele sabia. No entanto, seu tesouro ancestral era um segredo bem guardado. Sob circunstâncias normais, Qiao Feigon nunca admitiria que possuíam tal item. No entanto, como a Associação dos Avaliadores Demoníacos já sabia, não parecia mais um segredo tão bem guardado. Além disso, Qiao Feigon não fazia ideia do que aquele tesouro ancestral poderia fazer, e isso o perturbava o tempo todo. Na época, o pai de Qiao Feigon, o antigo patriarca da família Qiao, o chamou em seu quarto para falar sobre o tesouro ancestral. Muitos membros da família sabiam que possuíam um item proibido. Foi até graças a esse tesouro que a família Qiao conseguiu construir sua fortuna. No entanto, o que ele era especificamente ou como era usado, ninguém sabia. Os outros membros da família Qiao não sabiam, e, francamente, Qiao Feigon também não. Ainda assim, ele não podia falar sobre isso com ninguém. Dizer que não sabia de nada também estaria incorreto. Quando seu pai falou com ele a portas fechadas, a maioria das coisas que ouviu soou como um sonho fantástico para Qiao Feigon. Agora que Lin Jin perguntava, após refletir um pouco, Qiao Feigon respondeu: Avaliador Lin, quando o ladrão apareceu pela primeira vez, ele exigiu nosso tesouro familiar em uma bandeja de prata. O que eles estão mirando é provavelmente um item que foi passado em nossa família por gerações. Qiao Feigon não tentou esconder. Lin Jin acenou com a cabeça. Se Qiao Feigon tivesse tentado ocultar esse fato, ele consideraria que não valeria a pena salvá-los. De repente, Qiao Feigon declarou: Se o Avaliador Lin quiser vê-lo, posso mostrá-lo a você. Essas palavras surpreenderam sua família. Afinal, o tesouro da família Qiao era um segredo do clã. Apenas os membros principais sabiam de sua existência. Além disso, nem mesmo eles o haviam visto antes, muito menos sabiam o que era. Agora, Qiao Feigon ofereceu para mostrar seu tesouro familiar a um estranho. Naturalmente, isso foi um choque para a família. No entanto, apesar do espanto,
ninguém se opôs à sua proposta. A razão era simples. Se o avaliador Lin não tivesse agido quando os avaliadores demoníacos causaram problemas, a família Kiao não teria sobrevivido. O fato de ele ter salvado suas vidas era mais do que suficiente para justificar quebrar a regra. Além disso, sua sobrevivência agora dependia do avaliador Lin. Se ele perguntou sobre o tesouro, devia ser por um motivo importante. Sendo assim, por que não ser generoso com ele? Embora fossem comerciantes, a família Kiao era generosa. Mesmo quando souberam que haviam perdido um ganoderma inestimável durante o transporte, não perseguiram o assunto. E, para ser honesto, Lin Jin precisava saciar sua curiosidade. No entanto, ele não esperava muito do tesouro da família Kiao. Afinal, ele já viu tantos itens fantásticos até agora que ficou insensível a tais relíquias proibidas. Apenas algo como a escama do reservatório de água era considerado um tesouro para Lin Jin. Para uma família proeminente como os Kiao, quão impressionante seu tesouro poderia ser. Foi então que um servo entrou para anunciar a chegada do prefeito da cidade. Aparentemente, ele viera para se encontrar com Kiao Feigon. Na maioria dos casos, tal reunião seria incrivelmente importante. No entanto, Kiao Feigon claramente não parecia interessado em encontrar o prefeito, então disse: "Diga ao prefeito que não estou aqui. Segundo tio, por favor, me ajude a recebê-lo." Os membros da família Kiao não ousaram dizer nada. Parecendo hesitante, o segundo tio de Kiao Feigon falou: "Feigon, isso não parece apropriado." "Segundo tio, não é inapropriado. Você sabe que ele guarda rancor de nós, e acho que ele provavelmente só veio para nos testar. Além disso, o avaliador Lin ainda está aqui." Após ouvir a resposta de Kiao Feigon, seu segundo tio acenou com a cabeça. O prefeito da cidade sempre foi cauteloso com a família Kiao devido a um mal-entendido anos atrás. Desde aquele incidente, a mansão do prefeito constantemente tentou dificultar a vida deles, então não havia necessidade de tratá-lo com tanta reverência. Em contraste, o avaliador Lin era o salvador da família, então não era preciso ser um gênio para saber quem merecia a hospitalidade mais calorosa. O segundo tio de Kiao Feigon era um homem sensato, então acenou sem dizer mais nada. Após cumprimentar Lin Jin, ele saiu. Os outros membros da família Kiao também não tinham objeções à decisão de Kiao Feigon. Era a primeira vez que Lin Jin testemunhava uma situação assim. Ele pensou em falar, mas considerou que a família Kiao devia ter seus motivos para esse arranjo, então ficou quieto. "Avaliador Lin, por favor, venha comigo." Kiao Feigon avançou para liderar o caminho. Lin Jin o seguiu sem dizer mais nada. Kiao Xing os acompanhou. O guarda Zhan foi sensato o suficiente para não ir junto, e os outros membros da família continuaram conversando com ele. Kiao Feigon se dirigiu à casa ancestral da família. Ele já havia avisado a família sobre a existência do tesouro, e agora que os ladrões também sabiam, não fazia sentido manter seu aliado no escuro. Como Kiao Feigon não o escondeu de sua família, se Lin Jin estivesse curioso, ele seria generoso e mostraria. Na verdade, Kiao Feigon sabia muito bem que aquele tesouro familiar era apenas um tesouro no nome. Para ele, quase não havia utilidade prática nele. Pelo menos, ele não conseguia ver de onde vinha o valor do item. Seu pai também não fazia ideia de como usá-lo. Na casa ancestral, Kiao Feigon convidou Lin Jin, que estava do lado de fora estudando sua arquitetura, para entrar. A casa ancestral ficava dentro da mansão da família Kiao e claramente era um edifício antigo. Apesar dos sinais de que passou por uma reforma recente e manutenção geral, a casa ainda se destacava em comparação com os prédios ao redor. Talvez percebendo a confusão de Lin Jin, Kiao Feigon explicou: "Quando meus ancestrais se estabeleceram aqui na cidade de Hide, esta era a casa onde moravam. Conforme nossa fortuna cresceu, gradualmente compramos as terras ao redor e construímos nossa mansão, mantendo esta casa antiga conosco. Manter a casa antiga em condições tão impecáveis, preservando seu estilo original, não era uma tarefa fácil." Kiao Feigon continuou explicando que era o último desejo de seu ancestral, e eles estavam obrigados a cumprir o pedido. Quanto ao motivo, Kiao Feigon não fazia ideia. A família apenas achava que seu ancestral queria mantê-la como uma lembrança. Lin Jin parou fora do pátio e perguntou: "Ouvi dizer que esta é uma área restrita de sua família e que ninguém pode entrar casualmente. Não seria inconveniente se eu entrasse?" Kiao Feigon respondeu: "Não se preocupe, avaliador Lin. Temos essa regra, mas é para manter os membros da família afastados.
Você é nosso convidado de honra e salvador, então não há problema. Decidimos suspender a regra devido às circunstâncias excepcionais em que nos encontramos. Kiao Feigon era um homem sensato. Regras eram regras, mas podiam ser flexíveis. Além disso, ele já havia vindo a esta casa ancestral inúmeras vezes e nunca encontrou nada de especial nela. Kiao Feigon nem mesmo acreditava que o tesouro da família fosse algo extraordinário. Para ele, ser capaz de se aproximar de uma figura tão capaz quanto Lin Jin era muito mais importante agora. Portanto, ele estava disposto a satisfazer a curiosidade de Lin Jin para demonstrar a sinceridade de sua família. Se pudessem conquistar a amizade do avaliador Lin fazendo isso, o que ganhariam seria ainda mais valioso. Muito mais do que aquele tesouro familiar impraticável. Como Kiao Feigon havia colocado dessa forma, Lin Jin não insistiu. Embora Lin Jin tivesse permissão especial de Kiao Feigon, os outros não ousaram entrar. Vendo a expressão esperançosa de seu filho, Kiao Feigon decidiu deixar Kiao Xing entrar também. Kiao Xing ficou emocionado. Poder entrar na casa ancestral da família era uma honra. Além disso, era uma regra que apenas o patriarca da família Kiao podia entrar neste lugar. Seu pai permitir que ele entrasse não significava que ele seria o sucessor. Assim, Kiao Feigon deixou Kiao Xing abrir a porta enquanto ele caminhava ao lado de Lin Jin, conversando. No passado, nosso ancestral era apenas uma pessoa comum. Dizem que ele alcançou o sucesso graças a este tesouro e até conseguiu uma besta de estimação Rank 4, inspirando-o a lançar os alicerces da família Kiao, explicou Kiao Feigon com um tom de orgulho. Afinal, os dias de glória de seu ancestral eram algo para se orgulhar. Pai, já ouvi isso antes. Mas se o tesouro da nossa família é tão incrível, por que ninguém depois do nosso ancestral conseguiu promover suas bestas para Rank 4? Kiao Xing não resistiu em perguntar. Parecia que a questão o incomodava há bastante tempo. Kiao Feigon não tinha resposta para essa pergunta. Esqueça Kiao Xing, até ele mesmo estava confuso. Era o que seu pai lhe dissera. Mesmo o pai de Kiao Feigon não conseguiu descobrir o verdadeiro segredo do tesouro, apesar dos muitos anos dedicados a pesquisá-lo. Eles não podiam deixar de ficar céticos. Não, e além do ceticismo agora. Eles tinham certeza de que seus ancestrais nunca lhes contaram a verdade e que tudo não passava de bobagem. Pode nem haver uma ligação direta entre o ancestral obter uma besta Rank 4 e este tesouro familiar. Além disso, seu ancestral não deixou informações suficientes. Ele apenas pediu que a família mantivesse o tesouro seguro e nunca o perdesse. Assim, 3 gerações se passaram na família Kiao. Kiao Xing era a 4ª geração. Lin Jin ergueu as sobrancelhas ao ouvir. A família Kiao já teve uma besta de estimação Rank 4. Isso era algo que ele não esperava. No entanto, após calcular mentalmente, isso deve ter sido cerca de 100 anos atrás. Não era de admirar que a família Kiao tenha desfrutado de um século de glória. Seu ancestral deve ter sido realmente impressionante. Ter uma besta Rank 4 naquela época o tornaria uma figura importante no reino do Dragão de Jade. O interior da casa ancestral era simples, e o chão era de terra batida. Tudo ali era velho e bastante desgastado, mas o local ainda estava razoavelmente arrumado. Para Lin Jin, esta era apenas uma casa mais antiga e um pouco mais degradada do que onde ele morava antes. A voz de Kiao Feigon baixou um tom após entrar na casa. Ele evidentemente mostrava respeito ao ancestral, e Kiao Xing fez o mesmo. Além de ser extremamente cuidadoso, Kiao Xing olhava ao redor com grande curiosidade desde que entrara no prédio. O pátio era pequeno, com apenas uma casa à frente. Ainda havia ferramentas agrícolas penduradas nas paredes e até mesmo um moinho de pedra. Avaliador Lin, por favor, me dê um momento para recuperar o tesouro da nossa família, Kiao Feigon informou antes de entrar na casa. Kiao Xing parecia animado. Como descendente direto, ele nunca havia visto o tesouro com seus próprios olhos. Agora que podia, não era surpresa que estivesse tão empolgado. Lin Jin não pensou muito nisso. No início, ele se perguntou por que Kiao Feigon foi generoso o suficiente para mostrar o tesouro da família a um estranho, mas após a conversa, ele percebeu que Kiao Feigon devia não dar muita importância ao tesouro. Agora que Lin Jin salvou a família, Kiao Feigon tinha um motivo para mostrá-lo sem objeções dos outros membros. A casa era muito pequena, então Kiao Feigon voltou rapidamente. Ele retornou segurando uma caixa envolta em um brocado luxuoso. Um estranho facilmente a confundiria com algum item de porcelana valioso. Mas depois que Kiao Feigon a colocou no chão e a abriu,
O que ele tirou foi apenas um prato de madeira. A qualidade do prato parecia comum, e a palavra 3 estava gravada nele. Pai, isso é o tesouro da nossa família Kiao. Kiao Xing estava visivelmente decepcionado com a falta de impacto do tesouro. Ele deve ter esperado algo extraordinário, mas era apenas um prato de madeira sem nenhuma característica única. Sim, este é o tesouro da nossa família, o que nosso ancestral nos deixou. Kiao Feigon entendia perfeitamente os sentimentos do filho. Para ser honesto, sua reação foi a mesma quando viu o tesouro pela primeira vez. Além disso, após anos de pesquisa e vir aqui praticamente a cada alguns dias para tocar o prato de madeira, Kiao Feigon continuava decepcionado. Era apenas um prato de madeira comum. Por mais de uma vez, Kiao Feigon se perguntou se seu pai havia perdido o tesouro e o substituído por isso. Claro, eram apenas pensamentos que ele não ousava expressar. Enquanto Kiao Feigon mostrava o prato de madeira a Lin Jin, antes que pudesse falar, ele notou Lin Jin encarando o prato em suas mãos com um olhar peculiar. Isso fez Kiao Feigon engolir suas palavras. Em vez disso, ele perguntou: "O que foi, avaliador Lin?" Ele percebeu que Lin Jin devia ter notado algo e perguntou por curiosidade. Lin Jin respondeu: "Senhor Kiao, posso dar uma olhada mais de perto?" Kiao Feigon não recusou o pedido. Para ele, aquele prato de madeira não tinha utilidade, e um especialista tão proeminente quanto o avaliador Lin já devia ter visto peças de arte muito mais interessantes. Assim, Kiao Feigon o entregou a ele. No instante em que Lin Jin pegou o item, ele confirmou a estranha suposição em sua mente. Então é verdade. Lin Jin reconheceu aquela placa de madeira. Ou, talvez fosse mais preciso dizer que ele já tinha visto muitas iguais a ela, graças aos visitantes do seu salão de visitas. Seja He King, o Corvo Negro, ou mesmo Feng Ziqian e Zhao Jinjian, que apareceram mais recentemente, cada um deles tinha uma placa com um número gravado, correspondente à porta pela qual entraram no salão de visitas. Aquilo devia ser a chave para o salão. Nesta placa estava gravado o número 3. Coincidentemente, as portas de 1 a 3 nunca haviam sido abertas antes. O primeiro visitante a entrar no salão foi He King, que veio pela porta número 4. No início, Lin Jin achou estranho, mas agora conseguia formular uma explicação. He King entrou pela porta 4 porque os tokens das 3 primeiras portas estavam perdidos. Claro, havia outras possibilidades além de estarem perdidos. Era preciso investigar mais. Ah, sim! Esta placa foi passada como herança pelos ancestrais da família Kiao. Segundo Kiao Feigon, seu ancestral já teve uma besta de estimação de nível 4 e deixou uma mensagem dizendo que este tesouro era essencial para o progresso da besta. Parece que ele disse a verdade. Pelo visto, o ancestral da família Kiao também deve ter sido um visitante. Caso contrário, não teria o token em sua posse. Mas, se esse fosse o caso, mais perguntas surgiam. Lin Jin não estava neste mundo 100 anos atrás. Como poderia existir um salão de visitas naquela época? Isso dava muito o que pensar. Além disso, quanto mais ele refletia, mais explicações incríveis surgiam. Por mais forte que fosse sua mentalidade, Lin Jin não conseguia evitar se perder em pensamentos agora. Enquanto ele ficava imerso em suas reflexões, com uma expressão séria, Kiao Feigon e Kiao Xing não ousavam perturbá-lo. Kiao Xing não deu muita importância, mas Kiao Feigon teve um pensamento. Será que o avaliador Lin conhece o segredo por trás deste tesouro? Com essa ideia em mente, Kiao Feigon começou a ficar preocupado. No início, achava que o tesouro era inútil, mas e se fosse extremamente valioso? Claro, era só um pensamento, e ele não demonstrou nada. Também teve outra ideia. Se o avaliador Lin era tão sábio e habilidoso, talvez pudesse consultá-lo sobre a placa. Então, após esperar um pouco, Kiao Feigon perguntou baixinho. Avaliador Lin, o senhor reconhece este objeto? Já vi algo parecido, respondeu Lin Jin francamente, sem evitar a pergunta. Ele já havia organizado suas suposições. Em seguida, devolveu a placa a Kiao Feigon. Kiao Feigon a recebeu com empolgação e então fez uma reverência. Para ser honesto, avaliador Lin, ninguém em nossa família sabe para que serve esta placa. Os ladrões de antes estavam atrás dela. Pode ser que não tenha mais utilidade para nós, mas ainda é um tesouro ancestral, então não podemos deixar que seja roubado. Só queremos uma explicação sobre sua verdadeira função. Se o senhor souber de algo, ficaríamos extremamente gratos se pudesse nos contar. Dito isso, curvou-se profundamente. Vendo isso,
Qiao Xing imediatamente se ajoelhou e prostrou-se diante de Lin Jin. Lin Jin riu. Não precisam agir assim. Se eu não quisesse contar, teria dito que nunca a vi antes. Percebendo isso, Qiao Feigon e Qiao Xing agradeceram e se levantaram. Era óbvio quão animados estavam, especialmente Qiao Feigon. Por 3 gerações, sua família permaneceu sem respostas sobre o tesouro. O pai de Qiao Feigon pesquisou por décadas, mas nunca descobriu nada significativo. Acabou morrendo com arrependimentos. Antes de partir, seu maior desejo era entender a finalidade daquela placa. No entanto, mesmo na velhice, Qiao Feigon não conseguiu desvendar seu mistério. Ele estava quase desistindo, questionando se deveria abandonar a busca inútil. Mas hoje, viu um lampejo de esperança. Ele testemunhou a capacidade do avaliador Lin. Como o guarda Zhan havia dito, ele era um especialista. Por isso, Qiao Feigon foi honesto ao mostrar o tesouro. Um especialista de alto nível como Lin Jin jamais cobiçaria algo tão insignificante. Ele fez isso por gratidão e para mostrar sua generosidade. Agora que a esperança surgira, ele tinha que agarrá-la. Lin Jin não enfeitou suas palavras, mas também não podia revelar toda a verdade. Evitou mencionar o salão de visitas, mas confirmou que o ancestral deles conseguiu ascender graças àquela placa. Isso ele podia afirmar. Ao ouvir isso, Qiao Feigon estremeceu visivelmente. Embora seu ancestral tivesse deixado uma mensagem semelhante, com o tempo, não havia como confirmar sua veracidade. Mas, pelas palavras de Lin Jin, Qiao Feigon sabia que era verdade. Este objeto é uma chave que pode levá-lo a um lugar misterioso, onde um especialista oferece orientação. Parece que seu ancestral teve essa oportunidade no passado, e foi assim que alcançou o sucesso, fundando os negócios da família Qiao. Foi tudo o que Lin Jin pôde dizer. Afinal, ele ainda tinha suas próprias dúvidas. Se o ancestral da família Qiao teve essa placa e entrou no salão de visitas 100 anos atrás, quem era o curador naquela época? Não podia ser ele mesmo. Isso era algo que nem Lin Jin conseguia entender, e quanto mais pensava, mais arrepiado ficava. Como envolvia o salão de visitas e até mesmo as origens do museu, Lin Jin não podia ignorar. De qualquer forma, só de refletir sobre isso antes, ele sentiu arrepios. Não eram suposições sem fundamento. Era um fato que as portas de 1 a 3 nunca haviam sido abertas no salão. O que isso significava? Lin Jin deduziu que os tokens de acesso deviam estar no mundo real. Mas por que estavam aqui? Ele não fazia ideia. Inicialmente, pensou em levar o token de volta ao salão para ver o que aconteceria. Mas seria arriscado. E se algo desse errado? Era melhor ser cauteloso. Ele primeiro precisava entender o mecanismo do salão de visitas e dos tokens antes de planejar seu próximo passo. Essa era a opção mais segura. Além disso, a família Qiao era honrada e aberta o suficiente para confiar nele e mostrar seu tesouro ancestral. Seria inapropriado pedir a placa ou mesmo sugerir levá-la. Enquanto isso, Qiao Feigon e Qiao Xing estavam confusos. Um lugar misterioso. Uma chave. Sem entender completamente, não resistiram e perguntaram. Avaliador Lin, como usamos isso? Para ser sincero, Lin Jin também não sabia. Ele olhou para Qiao Feigon e disse. Conheço alguém que pode ter uma ideia, mas você terá que levar a placa. Imediatamente, Qiao Feigon hesitou. Lin Jin sorriu. Não há pressa. Pense bem, mestre Qiao. Quando decidir, escreva-me ou venha diretamente à Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Fim dos capítulos do 357 ao 359. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.